Tá, então vamos lá. Boa noite. Nessa aula eu vou falar sobre estruturas persistentes. Uma estrutura persistente é uma estrutura na qual cada modificação naquela estrutura gera uma nova versão. E aí o nome é assim porque as versões anteriores persistem na memória. Existem... Tá bom, então vamos supor que T é um TAD que implemente algumas operações de consulta e outras de update. Vamos supor que só tem uma consulta, chama query, e um update, chama update. O que eles fazem não importa. Mas então, para essa estrutura ser persistente, então vai funcionar assim. O T começa numa versão 0, e aí cada vez que você faz um update, esse update retorna uma nova versão. E aí você pode passar ou não a versão da qual você quer fazer o update. Isso eu vou explicar melhor quando falar dos tipos de persistência. E aí, para query você passa também a versão e isso retorna a consulta daquela versão. Então, existem alguns tipos de persistência. Persistência parcial, ela gera uma estrutura linear. Então, a gente começa na versão inicial, V1, depois cada update gera uma nova versão. E você só pode fazer update na última versão gerada. Então, por isso que é uma estrutura linear. Daqui você gera esse, daqui você gera esse, daqui você gera esse. Mas o legal é que você pode fazer consultas em versões anteriores. E aí, algumas estruturas têm uma operação de rollback, que seria tipo tirar a última transformação, voltar aqui, e aí poder fazer um update diferente a partir daqui, gerar uma outra unificação. Outro tipo de persistência, tem mais tipos também, mas também existe a persistência total. Nela, versões antigas podem ser lidas e modificadas, e isso gera uma estrutura de árvore. Então, você pode fazer update de uma versão anterior, coisa que você não podia fazer na persistência parcial. E as ramificações, você pode pensar como se fossem linhas do tempo, é possível gerar ramificações, fazendo update de versões anteriores. Aí existe também a persistência confluente, que é uma persistência que tem uma nova feature, que é o merge, e a estrutura vira um DAG, porque dois nós diferentes podem apontar para um outro nó. E é o tipo que o Git faz. No Git você tem as branches, que são as ramificações, e você pode fazer merge, que é essa persistência confluente. Aí ainda existe o tipo persistência funcional, que é um tipo que cada update gera uma estrutura completamente nova, e você não pode modificar realmente a estrutura. Cada update que você faz gera uma estrutura nova. Não necessariamente é uma memória completamente nova, mas é mais estrito. A persistência é mais estrita, você não pode modificar coisas. Tá, então vou dar um exemplo agora de uma persistência parcial em array. Tá. Se você quiser fazer uma persistência parcial no array, vamos supor que a gente tem um array com algumas posições. Como você pode fazer persistência parcial no array? Uma ideia é a seguinte. A gente mantém, por exemplo, a versão inicial é uma versão, por exemplo, assim. A gente pode manter em cada posição as modificações feitas naquela posição. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer
Esses aqui são os índices do array. Vamos supor que a gente quer alterar o elemento na posição 2 para 5. Então, o que a gente faz? A gente mantém um contador, que é um negócio que representa o tempo, e coloca esse par com o tempo e o novo valor. Então, 5. Aí depois a gente quer mudar de novo, colocar o valor 7. Aí vamos supor que a gente muda o 4 depois, coloca 6. E depois a gente muda de novo o 2 para 1, sei lá. Então, beleza. O update é fácil. É só a gente adicionar um par que representa a modificação e o novo valor. Agora, para a gente consultar um índice, a gente, por exemplo, quer consultar na versão 2, qual que é o valor que estava no índice 2. O que a gente faz é, a gente pode fazer uma busca binária nesse vetor, nessa lista de índices, né? A gente quer pegar o último cara, que tem uma versão menor ou igual à versão que eu estou consultando. Então, nesse caso, ia ser esse cara aqui. E a gente ia retornar 7. Se a gente quisesse consultar na versão 3, a gente ia fazer a mesma coisa, só que o último cara seria menor, e não menor ou igual. Então, isso é um exemplo de persistência parcial que dá para fazer em array. Voltando. Tá, agora persistência total. Eu vou dar exemplo na pilha. Voltando. Para isso eu vou relembrar como é que a gente representa uma pilha com uma lista ligada. Geralmente, isso é feito da seguinte forma. A gente tem um nó inicial, que é uma sentinela, que representa uma pilha vazia. E cada vez que a gente dá push, a gente coloca um valor, por exemplo, 1, e aponta para o topo da pilha. Né? Aí, se a gente quiser dar outro push, a gente faz isso, e assim vai. E aí, um pop, a gente só apaga. Agora, como é que eu faço para colocar persistência total nessa estrutura? Dá para a gente fazer assim. Além desses ponteiros aqui da própria lista ligada, eu vou desenhar um ponteiro, outros ponteiros, que são a versão. Então, essa é a versão 0, que é a pilha vazia. Aí, depois que eu fiz o push do 1, ela vira a versão 1. Depois, eu dei push no 3, vira a versão 2. Depois, eu dou push no 5, vira a versão 3. Depois, eu dou pop no 5. Ops, eu não apago. Isso é importante. Não consigo voltar aqui. Tá bom, enfim. Depois eu dou pop no 5, eu não apago, porque é uma estrutura persistente, tudo fica na memória. E eu só crio um ponteiro v4 para esse cara. Então, se eu quiser agora, por exemplo, fazer um update, não no último cara que eu estava fazendo até agora, mas em outra versão, posso fazer também. Eu posso fazer, por exemplo, um push na versão 1 de um elemento 4. Eu vou fazer assim. E aqui eu coloco V5. Ou eu posso fazer um pop na versão 2, por exemplo. Eu só aponto para quem está apontando. Deu para entender? Dúvidas até? Tá.
se a gente for olhar, voltando, se a gente for olhar para isso aqui, conseguimos ver tudo, né? Tá, assim tá melhor. Se a gente olhar para isso aqui, isso é o desenho de uma árvore. Bonitinho. Se bem que é uma árvore diferente da árvore de versões, mas é bem parecido. Tá. Agora, vamos deixar mais difícil. Como fazer persistência total em um array? Se a gente voltar para aquela solução naive, não aquela solução de persistência parcial em array. Se a gente pensar na solução naive, que seria fazer uma cópia inteira do array, isso não dá certo, né? Qual que é o problema aqui? Para cada update, a gente vai precisar copiar n odd n fields e um ponteiro. Então, a gente copia todos esses fields aqui para a nova versão e cria um ponteiro que é o da versão 2. Outra ideia possível é a gente fazer assim. Em uma versão vai ter ponteiro para n fields. E aí, depois de um update, a gente não precisa copiar n fields. A gente copia só um e atualiza o ponteiro. Mas, aqui, um field é criado e n ponteiros são criados. Isso ainda é ruim. Como que a gente pode melhorar isso? Equilíbrio. Outra ideia, então, é a gente fazer um equilíbrio entre ponteiros e fields. Então, a gente faz assim, uma versão tem, para um array de tamanho 9, uma versão tem 3 ponteiros e blocos de 3 fields. Agora, para fazer um update, a gente só copia o bloco do cara do índice que a gente está mudando. E aí, desse jeito, raiz de n fields são copiados. 3, no caso de n igual a 9. E raiz de n ponteiros são criados. Então, isso é bem melhor. Mas, isso é um tipo de balanceamento que também dava para fazer no problema de soma de intervalo. E a segtree aqui também tem uma solução melhor. Aqui, cada nó da segtree vai representar a junção de dois subarrays. E aí um update gera log n na base 2 novos fields, ou nós, e log n novos ponteiros. Então, esse aqui é o mesmo array que estava lá, só que agora a gente colocou uma segtree em cima. E agora, vamos supor que a gente está fazendo aquele mesmo update, posição 2 para 8. Como é que ficaria, então? Essa aqui vai ser a ideia principal. A gente vai andar a segtree até o índice 2. E aí, por cada nó que a gente passar, a gente está nesse nó atualmente, a gente vai criar um novo nó e vai atualizar os ponteiros desse novo nó. A gente vai criar um ponteiro para o cara que não contém o índice que a gente está procurando. Agora a gente desceu aqui, criou um outro nó e criou esse ponteiro para esse nó. Aí a gente vai continuar descendo. A gente estava aqui. Agora a gente veio para cá, criou outro nó. Esses nós são cópias. E, por fim, a gente desce aqui, cria um novo nó com um novo valor e atualiza esse ponteiro. Então tá vendo que no final a gente vai criar só a altura da árvore nós. Então log n nós. E os ponteiros vão ser odd e log n também. Os ponteiros criados. No final, a gente vai ter, nessa segtree, a gente vai retornar esse nó como raiz da segtree. E ele vai representar o array. Se a gente quiser depois fazer uma consulta de um índice desse array, é só a gente descer nessa segtree.
Dúvidas nessa parte? Tá. Legal, legal. Aqui, então, vocês estão vendo que nesses nós aqui a gente estava deixando vazio, porque realmente, para fazer um array persistente, a gente não precisa guardar nada aqui. Mas, por que não guardar a soma dos filhos? Agora a gente tem uma segtree persistente. Então, segtree persistente e array persistente são representados pela mesma estrutura, que é uma segtree persistente. No caso da array persistente, a gente só não coloca esse valor da soma. Ou pode ser máximo também, pode ser qualquer coisa que uma segtree consegue fazer. Tá, vamos implementar essa segtree persistente, então, resolvendo esse problema aqui. Já. Tá, aqui nesse problema a gente tem 3 queries. A primeira query é pegar e mudar o indiciado, array k, k aqui é a versão do array, para x. A gente pega a versão k e calcula a soma do range AB, e a terceira a gente copiou o array k. Então a gente vai ter uma de arrays. Tá bom. Então, para a gente guardar esses nós aqui, essa segtree, isso vai ser um pouco diferente, né? Porque tá vendo aqui que em cada update a gente vai criar nós e os nós vão criar ponteiros para outros nós. Então não dá para a gente representar a segtree daquele jeito lá que a gente fazia, que era assim, a gente fazia um array e aí tinha os índices dele, e o 1 era a raiz, e o filho esquerdo do 1 era 2 vezes ele, e o filho direito era 2 vezes ele mais 1. Não dá para fazer desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma struct node que vai ter o valor guardado. Como nesse problema aqui, como ele quer também a soma dos arrays em um range, então a gente não vai fazer só um array persistente. A gente vai fazer a segtree persistente, que é a soma dos valores no range. E aqui a gente vai ter ponteiros para outros nós. Então vamos lá. Eu vou ler nq, que é o número de coisas. Aí ele dá o array inicial. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai atualizar esse valor x na segtree persistente. Então, eu vou fazer uma segtree que também eu já vou fazer ela como se fosse uma segtree esparsa. Ou seja, a gente só vai alocando os nós quando a gente precisa. A gente aloca os nós em demanda. Para isso, o update vai ser assim. A gente recebe aqui um ponteiro para um nó, não é mais um inteiro. O int é, que representa o range daquele nó. E o índice e o novo valor. Vou colocar lá como já. Agora, aqui, quando a gente fazia um update,
a gente sempre criava um novo nó, contanto que ele estivesse dentro que o índice estivesse dentro do range, né? Então, aqui a gente criou um novo nó, porque o 2 está dentro do range desse cara. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, se ele estiver fora do range, se J, se L for menor que J, for L menor que J, a gente retorna. E se... Agora a gente cria um novo nó. Então, vou chamar de U. Que vai ser uma cópia do nó atual. Mas perceba que o nó atual também pode ser vazio. Inicialmente, a gente vai criar uma segtree vazia. Então, aqui eu vou fazer assim. Se curve for existente, eu faço isso. Senão, mute. E aqui, o construtor padrão vai inicializar os ponteiros como null. Agora, o que a gente precisa fazer é chamar para a esquerda e para a direita e atualizar os ponteiros L e R para esses nós que podem ser criados na esquerda e direita. Então, a gente vai fazer isso. E se eu tiver na folha, eu só mudo o valor e retorno esse nó. Então, se eu estiver na folha, eu vou falar que o valor vai ser x. E aqui nessa função, eu vou retornar um nó, um ponteiro para um nó, que vai ser usado para atualizar os ponteiros dos nós acima da recursão. Então, aqui eu vou retornar o. Se não, eu chamo para os dois lados e atualizo os meus ponteiros L e R. Então, o L vai ser update. Essa parte aqui é igualzinha ao update da segtree normal, só muda que agora eu vou chamar o meu ponteiro da esquerda. Eu poderia fazer assim também, só para ficar mais claro. Eu estou chamando o ponteiro da esquerda da versão anterior, mas como o é uma cópia, então eu posso fazer assim também. Eu faço a mesma coisa para o cara da direita. E aqui eu vou fazer um define mid. Pronto. E deixa eu ver se eu estou alguma coisa. Agora, claro, a gente tem que atualizar o valor para ser a soma dos filhos. Então, se L existir, eu pego o valor de L, senão, zero. Mais o do R. E pronto, esse é o update. Então, resumindo, o que a gente está fazendo? A gente está passando pela segtree da nossa versão, que era essa branca aqui. E se o J estiver dentro do meu intervalo, ou seja, se eu não retornar aqui eu tenho que retornar cur. Fora do intervalo, então eu retorno cur. Por quê? É o caso desse aqui, por exemplo. Ele está fora do intervalo, então nada aqui vai mudar. Eu posso usar a versão anterior. Então eu retorno esse cara. Daí esse cara novo que eu criei na raiz vai apontar para o cara antigo. Essa é a chave principal desse update. E porque a gente só precisa criar login. Nossa. Eu retorno cur. Se não, eu faço uma cópia. E daí, se cur for zero, é porque eu posso falar que tudo ali é um valor padrão, por exemplo, zero. Ou não existe. Se for zero,
eu crio um novo nó, senão eu crio uma cópia desse nó. E aí, se eu cheguei na folha, eu atualizo, que é exatamente o que o update quer fazer. Senão, eu chamo para os dois lados e atualizo os ponteiros desse novo nó e retorno o novo nó. Deu para entender aqui? Dúvidas nesse update? Beleza. Agora, a query. A query não vai mudar muita coisa, não. Opa. Esse não vou. Aqui a gente vai passar o nó atual, o range que ele está representando, e o range da query. Aí na segtree a gente fazia se R menor que A or L maior do que B, retorna zero. Aqui, como a gente está fazendo uma segtree esparsa, e eu vou explicar isso melhor com uma imagem que está no slide para frente. Isso aqui é uma segtree esparsa. Tá vendo que a gente só tem alguns pedaços, os nós representam os range, mas eles não têm ponteiros, os nós que não estão, que são não zero, não existem. Então, os nós que não estão desenhados aqui é porque é tudo zero. Então, eu tenho que retornar zero se o nó for nulo também. Então, se not cur, or isso, retorna zero. Agora não muda o resto, não muda nada. Se L for maior, se L for maior igual a A, a gente quer for maior igual a B, retorna curva, certo? Se não, a gente retorna query cur L int AB mais query cur R int mais 1 R AB. Como a gente está fazendo só a gente só vai usar a segtree com os ponteiros certos, certo? Então, essa parte aqui não vai mudar mesmo. Agora é só resolver o problema. A gente tem 3 operações. Primeiro a gente está criando a segtree original. Então, a gente começa com uma segtree nula, chamada de seg. E como a gente vai ter várias versões, eu não deveria guardar aqui. Eu vou fazer um array de versões. Tem 2 elevado a 5, 2 vezes 10 elevado a 5 versões. E aqui a versão 1 é a versão inicial. Eu vou fazer o update, passando ela mesma, com de 1 até n, atualizando a posição i com o valor x. Então, eu estou guardando tudo na mesma versão, porque esse vai ser a segtree inicial. Agora ler a operação. Aqui, se eu não me engano, a gente lia a versão, o índice e o novo valor. Aqui a gente vai ler a versão e o range da query. E aqui a gente vai ler a versão. Então aqui a gente vai atualizar para esse array cx.
escrever uma coisa tipo assim. Aqui a gente vai consultar soma de AB. E aqui a gente vai fazer uma cópia da versão K. Então a gente tem as versões criadas. A última versão criada foi a versão 1, que é essa versão inicial. Para a gente fazer esse update, a gente vai falar que a versão K vai ser o update da versão K, passando range 1 até N, posição I, valor X. Aqui a gente vai só imprimir a query da versão K do range A até B. E aqui a gente vai criar uma nova versão. Então, verde mais cor vai ser só a versão K. A gente pode só copiar o nó, porque na próxima vez que a gente fizer update nesse cara aqui, a gente não vai mexer na versão K. Eu acho que é isso. Vamos ver de compilação. Ah, tu falou que deu de compilação, mas não deu. Bom, deu certo aqui. Vamos submeter. Putz, tem que criar arquivo. Acho que vocês não estão vendo, mas eu estou copiando o código para um bloco de notas aqui. Beleza. Ainda bem que passou. Alguém tem dúvida? Eu curti o código. Eu deixei isso aqui, criar isso aqui. Você tem que criar esse nó. Legal. Então, continuando. Agora vamos resolver um problema usando essa estrutura. O problema é o seguinte: dado um array normal de inteiros, tamanho n, e que queries do tipo LR, responda quantos elementos distintos existem no subarray de L até R. Bom, acho que eu já vou falar direto para o problema, porque eu acho que não existem muitas soluções para esse problema. Então, vou explicar com um exemplo. Aqui a gente tem um array e a gente está fazendo a query de 2 até 6. Dá para fazer com mo. Dá para fazer. Boa. Com mo, ficaria a complexidade do mo multiplicado por log, né? Para a gente manter no 7. Ah, não. Ou dá para comprimir, verdade.
depois a ação count. Além desses, conhece alguma outra solução mais rápida? Isso da hora, com dá para fazer. Eu vou explicar uma solução que, usando segtree e segtree persistente, fica log. A gente tem aqui, então, uma query de 2 até 6. Aqui dá para ver que vai ter 3 caras diferentes, né? 1, 2 e 3. Só que a gente tem que dar um jeito de tirar as repetições, contar só os caras distintos. O jeito que a gente pode fazer isso é considerar só a última aparição de cada elemento. Então, nesse array aqui, o que a gente pode fazer? Marcar, sei lá, contar 1 só para as últimas posições. Então, se a gente fizesse uma query de soma aqui, dá certinho, 3. Mas e se o último elemento fosse 3? A gente ia desconsiderar esse, certo? Então, a gente considera a última aparição de cada elemento até R. Se for só online, a gente só pode usar segtree persistente. Era isso? Eu vou explicar offline e depois mostrar como faz com segtree persistente, que não é muito difícil. Não é muito diferente dessa solução aqui. Como que a gente faz para contar esses caras? A gente pode manter uma tabela. A gente pode colocar para cada valor qual que é o índice que ele aparece na última vez. Então, para essa configuração aqui, né, até R igual a 6, a última aparição do 4 vai ser no 1, a última aparição do 3 vai ser no índice 6, do 2 vai ser no índice 5, do 1 vai ser no índice 4. Então o problema vira, quantos números nessa tabela são maiores do que L? L aqui é 2, maiores ou iguais a L. L aqui é 2. Então a gente ia responder só esses 3, né? Então, como manter isso? Como segue tree? A gente vai fazer o seguinte, vamos andando da esquerda para a direita e construindo essa tabela e atualizando o valor no segtree. Então, primeiro a gente vai dar o 4, vai colocar aqui a última posição do valor 4 é o índice 0, e vai colocar 1 no índice 0. Isso significa que existe um elemento cuja última posição no array é o índice 0. E a gente atualiza o segtree. Depois, a gente marcou outro 4, então a gente vai atualizar na tabela, que a última posição do 4 é 1, e não é mais 0. Então, para isso, a gente tem que setar para 0 esse valor em 0, e setar para 1 esse valor em 1. É isso que a gente fez aqui. Depois, achou 3 na posição 2. Marca na tabela e atualiza na posição 2 esse cara aqui. Depois, achou 1 na posição 3, coloca na tabela e atualiza para 1, posição 3 é segtree. Depois, achou outro 1, então atualiza na tabela, retira esse 1 da posição 3 e coloca na posição 4. Depois, achou 2 na posição 5, marca na tabela, adiciona 1 na segtree, posição 5 aqui. E depois ele vai achar outro 3, atualiza na tabela, agora o último valor é 6, tira o 1 da posição 2 e coloca na posição 6. Agora, essa vai ser a segtree que a gente vai usar para fazer essa query, 2.6. Como eu tinha falado, a gente quer só fazer a query agora do problema reduzido, que é quantos elementos aqui
são maiores do que L, maiores ou iguais a L. E para isso a gente pode usar a segtree que a gente estava mantendo e pegar só esse range aqui. Então a gente vai fazer a soma do valor desse nó, mais esse nó, que vai dar 3. Tá, mas e se as queries forem online? Agora, não dá para fazer isso aqui mais, né? Porque se as queries fossem online, a gente estava fazendo offline. Quando a gente chegou aqui da esquerda para a direita e chegou no R dessa query, a gente respondeu ela. Mas e se a query for online? Agora a gente precisa dar um jeito de usar uma segtree persistente. Persistir as segtrees resultantes de cada iteração. Daí, para resolver a query LR, a gente usa a versão R da lista de versões após cada iteração aqui. Depois de cada uma dessas iterações, a gente vai gerando uma segtree nova, uma versão nova, e vai persistindo isso na memória. Quando a gente quer responder uma query, a gente usa a versão R da query. Deu para entender isso? Dúvidas? Boa. Isso é acho que é o exemplo que o Toboni passou também, quando ele explicou o segredo persistente alguns anos atrás. É bem clássico, mas tem um outro problema legal que usa segredo persistente, que é o de achar o késimo elemento em um subarray se ele fosse ordenado. Só que aí, como tem várias soluções para isso, uma delas é com o wavelet, que atinge a mesma complexidade, só que é mais fácil de implementar. Ainda assim, a ideia da segredo persistente é muito legal. Eu não vou falar nessa aula, apesar de eu querer falar. Mas vamos falar de outras coisas. A persistência que a gente estava fazendo em um array, só dá para fazer em array. Mas e se fosse vector? Acho que a diferença, eu não sei exatamente a diferença entre array e vector, mas acho que no vector a gente pode fazer pushback. Então, estou assumindo isso aqui para fazer esse slide. Se a gente quisesse fazer persistência total em um vector, a gente teria que trocar a segtree por trip. Isso é uma aula futura aí. A trip também dá para fazer persistência, e aí fica bem legal. Agora, como fazer persistência parcial em sets? A segtree ainda resolve. Aí eu vou explicar essa estrutura aqui, que é um set implícito, que a gente consegue construir numa segtree. Esse set, ele consegue fazer todas essas operações aqui, e a segtree que faz essas operações é muito parecido com uma segtree persistente. Então dá para fazer essa estrutura sem persistência, e depois dá para incluir persistência também. Então, a gente pode fazer, se a gente tem um set, por exemplo, de números mesmo, a gente pode ver se um inteiro x está nesse set. Eles têm que ser indexáveis, então tem que ser inteiros, não podem ser números reais. A gente pode achar o késimo cara nesse set. A gente pode achar o lower bound ou upper bound de um valor. E a gente pode fazer esses updates. A gente pode inserir um valor, fazer um split do tipo que o set S1 fica com todos os caras menores ou iguais a K e o S2 com o resto. Pode fazer um outro tipo de split, que S1 fica com os primeiros K e S2 fica com o resto. E pode fazer um merge também. O merge retorna a união dos sets. Então, como é que a gente poderia fazer se a gente tivesse só essas queries aqui? A gente pode usar só uma segtree de soma. Vocês conseguem entender como fazer essas operações? Eu posso explicar se alguém quiser, ou posso continuar. Quem quiser, levanta a mão. Tá.
Vamos supor que a gente tem esse set... Caramba. 2, 3, 4. Então a gente faz uma segtree que tenha valores de 1 até 4. Então esse aqui é 1 até 4. A gente vai fazer uma segtree do tamanho do dicionário. Tamanho máximo, o valor máximo, que pode estar nas queries updates. Então esse aqui vai ser o 0, 1, 2, 3. Aí o que a gente vai fazer é colocar 1 nos valores que estão no set e 0 no resto. E vai ser uma segtree de soma. Agora, não ficou muito bonito o desenho, mas se a gente quiser ver se o valor está no set, então a primeira operação lá, in, a gente só percorre nessa segtree e vê se... e vai ter o índice do valor e vê se é 1. Fácil. Agora, primeiro eu vou fazer esse lower upper bound x. Para achar isso, a gente quer achar o primeiro 1 que está depois de x. Então, é só a gente fazer o seguinte. Vamos supor que aqui a gente está com 0 no 2. Então, eu vou fazer isso de novo amanhã. Esse aqui é... Putz, eu escrevi o índice errado, foi mal. Aqui é 1, 2, 3, 4. Agora sim, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Esqueci que eu não consigo voltar. Desfazer. Aqui. Agora, se a gente quiser achar o lower bound do 3, a gente quer achar o primeiro 1 que está depois do 3. Então, a gente pode descer na segtree em direção do 3. E se no momento da direção do 3 tiver um 0, então a gente anda para a direção contrária. Então aqui a gente andou para o 3, tem um 0. Ou seja, não tem nenhum elemento ali. Na real, a gente tem que fazer isso no range 3 para frente. Então a gente anda só pelos nós que estão no range 3 para frente. Se a gente for para a esquerda e tiver um 0, a gente vai para a direita em vez disso. Certo? E aqui a gente vai achar o 4 como lower bound. Para achar o caésimo, a gente faz uma coisa meio que parecida. A gente vai fazer uma busca binária na segtree. Então, no momento que a gente está no nó, a gente olha para a esquerda e olha para a direita. Se a gente está procurando pelo caésimo, e aqui tem um valor maior ou igual a k, ou seja, existem maior ou igual a k caras aqui para a esquerda, presentes, então eu vou para cá. Senão eu vou para outra direção. E quando eu vier para essa direção, eu subtraio o k do valor que eu estou procurando. Aliás,
x, subtrai x. Deu para entender mais ou menos? Tá. Então, tudo isso a gente consegue fazer com uma segtree. Só que, como é que a gente faz split e merge com isso? A gente vai usar aquela ideia de segtree sparse. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma segtree que representa só um set com valor 4. Daí, se a gente quiser inserir 5, o que a gente vai fazer é a mesma ideia. A gente vai começar na raiz e vai na direção do 5. Enquanto a gente achar nós, a gente continua nesses nós. Aí aqui a gente vai vir para a direita e não vai ter um nó. Então a gente vai criar ele. E na volta a gente atualiza esse valor da soma, da recursão. Agora, como é que a gente faz um split? Um split é... A gente vai andando pela segtree e vai atualizando esses ponteiros. É só um monte de atualização de ponteiros e criação de nós. Eu vou mostrar aqui como é que funciona. A gente vai começar na raiz e vai andando na direção do índice 2. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá certo. Então tá. Então, a gente anda na direção desse cara e cria outro nó. Anda na direção desse cara e cria outro nó. Aqui a gente coloca ponteiro para cá, porque eu sei que esse cara aqui é menor do que 2. E aqui eu coloco o ponteiro para cá, esse cara é menor ou igual a 2. E aqui esse ponteiro da direita vai ficar vazio, porque não tem nada mesmo, porque eu só estou colocando valores menores ou iguais a 2. Então, essa versão aqui desse set implícito, você vai ter valores menores ou iguais a 2. Depois eu vou voltando e atualizando os valores dos nós na recursão. Aí, eu não desenhei aqui, mas eu faria a mesma coisa para o lado direito. Lembra que eu tinha falado que o split S1 ficou menor ou igual a K, e S2 ficou menor que K. Então aqui eu fiz a parte menor ou igual a K. Então esse aqui vai ser o S1. O S2 eu faria a mesma coisa, só que é o oposto, né? Tudo que estivesse para a direita, eu iria criar ponteiro, e para a esquerda não. O split deu para entender? Outra coisa que é legal aqui é que esses nós, eles não, não mexem neles. Você não mexe neles. Do set original. Antes de eu falar do merge, eu vou falar que, na verdade, essa persistência é meio estranha. Eu vou desenhar aqui como é que é essa persistência. O que a gente vai fazer a gente vai ter uma versão original, e essa versão vai gerar splits, que são versões diferentes, e essas podem gerar splits. Então, vamos supor que aqui a gente tem um set cheio de 1 até 8. Aí aqui a gente tem de 1 até 2 e de 3 até 8. Aí aqui a gente vai fazer split. Aqui vai ter só 1, aqui vai ter só 2. E aí eu posso fazer depois o merge desses caras. Aliás, vou fazer assim.
fazer o merge desses caras, que vai gerar 1, 3, 4 até 8. Só que eu não posso fazer, por exemplo, o merge desse cara aqui, porque é uma persistência parcial. Só que eu posso ler esse cara. Eu nem... E eu não posso fazer split também. Então, vamos voltando para o merge. Então tá, no split, eu não falei, mas a gente vai criar log de n novos nós. E a complexidade vai ser log n também, que vai ser a altura da árvore. Agora o merge. Vamos supor que a gente tem esses dois sets, 2, 3, 4, que era o que eu tinha desenhado lá. E esse aqui, 4 e 5. A gente quer fazer o merge desses dois. No merge, a gente só vai atravessar nós que estão presentes em ambos os sets. Ambas as sectores. Então a gente vai começar nas raízes. A gente vai para a esquerda e para a direita. Então primeiro para a esquerda. O primeiro set tem filho para a esquerda, o segundo não. Então o que a gente vai fazer? Na união, como a gente quer fazer a união, a gente só vai fazer o segundo set apontar para esse nó. Eu não falei aqui, mas no merge, a gente vai fazer merge de S1, S2 para S2. Então, S2 vai conter a união. Então, o merge, como vocês podem ver, não é persistente, porque ele vai alterar S2. Seria mais parecido com aquele negócio confluente, só que não é confluente porque não é persistência total. Daí a gente vai vir para o lado direito. Os dois estão presentes. Agora eu vou para o lado esquerdo. Os dois estão presentes também. Agora eu vou para o lado esquerdo. Beleza? Agora eu atualizo, não muda nada. Vou para a direita. Atualizo, não muda nada. Aqui veja que o set da direita tem esse nó da direita, mas da esquerda não. Só que como eu estou fazendo o merge para a direita, eu não faço nada, né? Porque ele é o cara que tem esse nó. Agora eu volto, atualizo esse cara, não muda nada. Volto, atualizo esse cara. Eu iria para a direita também, só que aí não vai mudar nada, porque os dois não têm filho para a direita. Volto e atualizo esse cara. Agora mudou, porque agora a soma dos filhos vai dar 4. Por causa daquele ponteiro novo. É mais ou menos assim que funciona o merge. É mais simples, o código até é mais simples, porque a gente só vai para a esquerda e para a direita, faz o merge desses filhos e atualiza os nossos. Só que o pior caso pode ser o de n. Só que cada par de nós percorrido descarta sempre um nó, pelo menos um nó. Então, quando a gente estava aqui, a gente percorreu esses dois, a gente fez o merge aqui, e aí o 3 vai ser descartado. Eu não posso mais fazer updates nele. Ele vai para o 2. Então, é como se eu tivesse andando por todos os caras que eu andasse, eu ia remover um nó. A mesma coisa aconteceu para esses caras aqui. Esses caras aqui foram descartados. Certo? E por causa disso, a complexidade vai ser O de log n amortizado. Tanto para o merge como para o split. Eu não pus aqui, mas é log n. Aí também implementação aqui, eu peguei isso de um blog do CF. E esse blog aqui.
Esse vídeo aqui é um cara da MIT, que é muito bom, que ensinou um pouco de persistência. E aqui tem uma outra discussão sobre uma outra aplicação de Simplicity Set aí. E é isso. Dúvidas? Foi da hora, mano. Valeu. Para de gravar aqui então.